Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor, darmos continuidade na série Antivírus, que estamos aqui expondo o Evangelho, os benefícios, como o apóstolo Paulo diz, a preciosidade, a grandiosidade da herança que temos em Cristo Jesus, para termos a esperança, confiança plena em Deus e na obra de salvação que Ele operou por cada um de nós. Nas duas últimas mensagens nós vimos sobre a importância da fé, a fé que toma a nossa mente, o nosso coração e a nossa vontade para a glória de Deus e nos encaminha como um dom de Deus a podermos, pela fé, justamente aceitarmos o sacrifício de Cristo e assim sermos agraciados com a sua salvação. E na última vimos sobre sermos filhos, ou seja, o quanto éramos rebeldes, pecadores, estávamos longe da vontade do Senhor Jesus Cristo, mas Ele então nos capacita, nos dá o privilégio, a alegria de sermos filhos seus. Isso se dá tanto pelo novo nascimento como pela adoção, através do seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo. Mas, amados, faz-se necessário, dentro dessas reflexões que temos tido, termos uma segurança. Veja bem, hoje em qualquer relação comercial que tenhamos, nós assinamos contratos, nós assinamos notas promissórias, nós nos comprometemos a estar cumprindo com aquilo que foi acordado. E isso através de uma relação comercial que envolve valores. Que dirá na confiança das nossas vidas naquilo que o Evangelho diz que devemos ter? Confiar plenamente, confiar totalmente em Deus. Então precisamos entender que nessa confiança, nesse estabelecimento de confiança, nós também temos dado por Deus segurança, garantias acerca daquilo que Ele fez e acerca do que Ele continuará a fazer e complementará assim na sua volta. Então o tema da nossa mensagem de hoje é justamente este: a garantia, a segurança que podemos ter acerca da nossa salvação em Cristo Jesus. Então vamos meditar acerca desse tema maravilhoso para nós, porque nós nos acostumamos a viver em um ambiente seguro, em um ambiente guardado, e no que diz respeito à vida espiritual, essa também é uma verdade muito importante para cada um de nós. Te convido primeiramente a orar, depois a gente lê o texto bíblico e começa a meditar na palavra. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nós, ó Deus, te agradecemos porque a tua obra é completa. Não à toa teu Filho na cruz, ó Deus, diz: está consumado. E ali o Pai fez, ó Deus, tudo o que se tinha, ó Deus, decretado no teu plano, tudo aquilo que tinha, ó Deus, vindo até a tua mente, até, ó Deus, o teu coração, para fazer, ó Deus, em prol da nossa salvação. Muito obrigado, ó Deus, por nos salvar de uma forma completa, absoluta, segura. Nós, ó Deus, pedimos que agora o Senhor abra os olhos do nosso coração, ó Deus, traga à nossa mente iluminação, para que possamos ser edificados pela Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Eu quero ler com os irmãos uma porção do texto que está lá na epístola de 1 João, na primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículo de número 13. 1 João 5, 13, quando a palavra vai dizer assim: e estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Então o apóstolo João está dizendo e mencionando aqui as igrejas que seriam as destinatárias da sua carta, que ele estava escrevendo para eles justamente para dizer que eles deveriam ter a segurança, que eles deveriam saber, ter a consciência de que possuíam a vida eterna. Irmãos, e essa é uma questão assim arrebatadora para o nosso coração, porque ela precisa estar presente o tempo inteiro na nossa vida. Nós precisamos entender que a obra de Cristo por nós é suficiente para a nossa salvação, e mais do que suficiente, é garantida
para a nossa salvação, é uma garantia, é segura para a nossa salvação. Não devemos ter medo, não devemos ter dúvida, não devemos nos deixar ser levados pela acusação do inimigo, volta e meia, em meio ao nosso próprio pecado, a nossa própria consciência, dizer, não, você não tem certeza de ser salvo não, e ter certeza de ser salvo talvez seja uma arrogância da sua parte. Quem é você para dizer que é salvo? Não, nós não somos salvos com base em quem nós somos, mas com base naquele que fez a obra por completo para a nossa salvação. Mas vamos aqui tecer 3 pontos pelos quais nós, pela palavra de Deus, pela obra do Senhor Jesus Cristo, podemos ter essa certeza, essa garantia da nossa salvação. O primeiro ponto é através da própria promessa de Deus, das promessas de Deus. Irmãos, as promessas de Deus são ricas e maravilhosas para as nossas vidas. Elas se fazem presentes na vida de todos aqueles que creem em Jesus Cristo, todos aqueles que confessam a Jesus Cristo, todos aqueles que entregam sua vida para Jesus Cristo. Eu não quero passar por muitos textos, mas é necessário caminhar por pelo menos 2 textos com os irmãos, ou 3, para que a gente possa ter essa segurança acerca das promessas de Deus para nós, os que creem em Jesus Cristo, ou seja, aqueles que outrora já então adquiriram pela fé, mediante a graça, a salvação em Jesus Cristo. Então o primeiro texto que eu quero ler com os irmãos é lá no Antigo Testamento, a promessa dada por intermédio do profeta Isaías ao povo de Deus, no capítulo 55, versículo de número 1. Isaías 55, versículo de número 1 diz assim: todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, vinde, comprai e comei sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ora, a promessa aqui é uma promessa de satisfação, é uma promessa de trazer aquilo que nós não podemos comprar, aquilo que nós não podemos ter, para a satisfação daqueles que se encontram, que entendem-se por necessitados. E aqui a linguagem é figurada do profeta, mas em outras palavras ele está dizendo: você que percebe que não consegue se salvar sozinho, você percebe que não consegue se salvar com o dinheiro que você tem, com os recursos que você possui, precisa vir, precisa correr para Cristo, precisa correr para a presença de Deus e buscá-lo. E até o próprio versículo vai trazer adiante, o próprio profeta Isaías vai trazer adiante, e buscar ao Senhor, invocar o Senhor, para que então você receba gratuitamente, ou seja, pela graça de Deus, aquilo que você sozinho não consegue e não pode adquirir. Outra promessa do Senhor bem clara, lá no livro de Romanos, capítulo de número 10, eu vou folhear aqui para poder ler com os irmãos, diz assim, Romanos 10, versículo de número 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aqui eu preciso deixar claro o que Paulo quer dizer com esse invocar. Não é um simples chamar, dizer, Senhor, não, mas é um confiar completamente na salvação que vem única e exclusivamente do Senhor. Talvez eu traga uma ilustração que facilite o entendimento dos irmãos, é até algo particular, já compartilhei com alguns irmãos, talvez você nunca tenha visto eu contar essa história. Certa vez, quando criança, eu fui com meu pai para uma roça que a gente tinha de arroz, em meio a um açude. O inverno foi bem rigoroso, quer dizer, muita chuva naquele período, e acabou que o açude invadiu a roça e ficou bem alagado. E com isso também vieram muitos peixes e tudo mais. A gente aproveitou para pescar, deixamos a rede posta de uma noite para o dia, e quando foi o dia amanhecendo, a gente foi então colher os peixes que tinham na rede, pegar os peixes que tinham na rede, e a rede estava bem firme, né, bem pesada. Meu pai disse, ou tem muito peixe ou tem algum animal preso na rede, né? E eu, como criança, atrás dele ali, fiquei já temeroso, aquela água acima da cintura, na minha época de criança. Caminhando, pegando alguns peixes que tinham na rede, a gente percebeu lá na frente algo se debatendo, preso na rede, né? E aí meu pai
se aproximou um pouco mais e percebeu que era um jacaré preso na rede. Foi alimentar-se dos peixes que também estavam presos na rede e ficou, né, ali amarrado, preso, enrolado, enganchado naquela rede. E ele então tinha um facão na mão, eu não tinha nada, nem coragem. E aí ele disse: Aniel, tu segura a rede, levanta a rede que eu vou dar umas panadas de facão no jacaré para a gente matar ele aqui, enfim, para a gente, né, resolver isso aqui. E aí, tudo bem, né? Então fiquei com a rede, peguei a rede na mão, tentei levantar a rede. Quando eu levantei a rede, que o jacaré percebeu a nossa, né, a proximidade ali, o nosso trabalho ali mexendo com a rede, ele começou a balançar-se de um lado para o outro na rede, né? E eu lembro que nessa hora, o meu pai estava com o facão na mão, mas não conseguiu dar uma panada de facão no jacaré, e o meu único pensamento, sentimento, a minha percepção de segurança naquela época, aquele momento foi gritar. E aí eu dei um grito muito grande, eu acho, não sei nem se eu já gritei daquele jeito que eu gritei naquele dia. E o grito que eu dei dizia uma coisa: mãe. Eu gritei: mãe, mas fui desesperado, que os homens que estavam distantes nas outras rochas, na roça, nos outros baixão, ouviram e correram pensando que fosse realmente alguma coisa assim muito grave. E aí passaram o dia caçoando de mim. Mas o que eu quero dizer é que naquele momento esse grito, esse invocar o nome da minha mãe, foi aquilo que trouxe para mim segurança, pois a minha confiança naquele momento foi depositada na pessoa dela. Então o que Paulo está dizendo aqui: todo aquele que invocar, ou seja, todo aquele que depositar a sua confiança plena e total em Jesus Cristo, será salvo. É isso que ele está dizendo com a invocação que faz aqui. E aí uma promessa maravilhosa para aqueles que invocam a Jesus Cristo, feita pelo próprio Jesus Cristo, está no Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 32. Veja comigo, João 6, versículo de número 37, perdão, não é 32, marquei aqui 32, mas é na verdade 37, está no contexto do 32, mas é o 37 especificamente. Diz assim, João 6,37: todo aquele que o Pai me dá, este vem a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Querido, se você invocou o nome de Jesus Cristo, se você confia nesse Jesus Cristo todo o seu coração, se você entrega a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, não importa o que o inimigo diga, não importa o que as circunstâncias digam, não importa os seus pensamentos, a sua dúvida, a sua fé, se é grande, se é pequena, se é forte, se não é, não importa nada disso. O Senhor Jesus Cristo diz que Ele mesmo não te lançará fora, não abrirá mão da sua vida. Então a pergunta não é se você tem fé, se você peca, se você não peca. A pergunta é: você crê nas promessas de Jesus para você? Você crê que se você tiver fome e necessitado, o Senhor vai satisfazer-te espiritualmente? Você crê que se você invocar o nome do Senhor, você será salvo? Você crê que se você confiar nele, você não será lançado fora? No dia de tentação, no dia de dúvida, no dia de tristeza, pense nisso, lembre-se disso e saiba que o Senhor jamais te abandonará. Segundo ponto, para que nós tenhamos essa certeza, essa garantia de salvação nas nossas vidas, é que o Senhor nos sela com o seu Santo Espírito. O Senhor nos sela com o seu Santo Espírito. Então essa é o penhor, essa é a garantia de que somos salvos. E isso está bem claro em muitos textos, mas eu quero ler apenas dois com vocês. Primeiro, pela ordem, Romanos 8, versículo 15 e 16. Romanos 8, verso 15 e verso 16. Diz assim: porque não recebestes o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Queridos, você é filho de Deus, não porque você é perfeito. Você é filho de Deus porque você creu em Jesus Cristo, aceitou a Jesus Cristo, confessou a Jesus Cristo, invocou a Jesus Cristo, e Jesus Cristo, Deus, a Trindade Santa, te selou, e o Espírito Santo que habita em você é garantia disso. É garantia disso. Ele está aí
Nosso Deus, Ele não habita em templos, Ele não habita em comunidades soltas, não, Ele habita naquilo que Ele mesmo criou, as suas criaturas que se tornaram filhos graças ao novo nascimento, à adoção, graças à obra magnífica do Evangelho, o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Outro texto que narra inclusive a sequência, o momento em que isso acontece bem claro, é o texto de Efésios, capítulo 1, veja comigo por favor. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 12, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, Paulo está falando para os Efésios, depois que ouvistes a palavra, o Evangelho, da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade do louvor da sua glória. Graças a Deus, o Senhor nos cela, traz garantia, confirmação de que a nossa salvação é garantida, é segura, não temos o porquê temer, não temos o temor do amanhã, porque o Senhor conosco está e em nós habita. Então, a salvação vem por meio da confiança nas promessas, é garantida por meio da confiança nas promessas e garantida por meio do testemunho do Espírito Santo que habita em nós. E o terceiro e último ponto, ela é garantida também por meio da obra que esse Espírito Santo realiza em nós. Veja comigo, por favor, ainda no livro de Efésios, capítulo número 2, versículo 8, 9 e 10, para deixar bem claro. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O Senhor nos cela com o seu Espírito Santo, não só para penhor, não só para garantia dessa obra, mas para que o Espírito Santo, mediante a ação nas nossas próprias vidas, vá mudando a nossa obra, convertendo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas motivações, para que então possamos praticar as boas obras que testificarão a nossa própria salvação. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que a árvore é conhecida pelo seu fruto. Ah, pastor, mas eu me percebo ainda pecando, consciente e inconscientemente, seja por atitude, por palavra, por pensamento, seja por não fazer algo, por uma omissão. Irmãos, não se preocupe quanto a isso. O Espírito Santo, ele não nos aperfeiçoa de forma instantânea. A santificação é um caminhar diário em direção a Deus, às coisas de Deus, o exercício do fruto do Espírito na nossa vida, mas isso não significa que nós não tenhamos nesse caminhar percalços, dificuldades, pecados, erros, coisas das quais precisamos confessar, coisas das quais precisamos abandonar, coisas das quais precisamos nos livrar para continuarmos prosseguindo em direção a Jesus Cristo, o nosso alvo. Irmãos, nem todas as frutas de uma mesma árvore na mesma estação amadurecem no mesmo dia. Veja que eu fui bem retórico aqui para você entender. Nem todas as frutas da mesma árvore, da mesma estação, amadurecem no mesmo dia. Às vezes numa mesma estação você vai comer a fruta no primeiro dia de um mês e a outra no último dia de um mês ou nos dias seguintes de outro mês. Por quê? Porque elas estão em tempos de maturação diferentes. Então pare de ficar se comparando, pare de ficar se cobrando em relação a outro, em relação a outra pessoa. Olhe para Jesus Cristo, porque em relação a Ele, todos nós somos imperfeitos. E precisamos melhorar, e precisamos crescer, e precisamos ser mais dominados, completados, sermos cheios pelo Espírito Santo de Deus, para sermos capacitados a viver como Ele viveu. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo. Não é o irmão do lado, não é o irmão da frente, não é o irmão de trás, não é o pastor, não é a esposa, não são os filhos, não, são as pessoas que convivem conosco, que
que são testemunhas da obra de Deus na vida delas, mas precisamos, acima de tudo, olhar para Jesus Cristo. Querido, que essa palavra, que essa mentalidade, que esses critérios pelos quais devemos analisar e termos a certeza de garantia da nossa salvação nunca saiam da nossa mente. Nós não somos chamados para viver com medo, nós não somos chamados para vivermos inseguros, nós não somos chamados para vivermos temerosos do amanhã. Não. O amanhã não nos pertence, mas pertence a Deus, que nos chamou e nos salvou e nos dá garantia dessa salvação. Então creia que o Senhor que começou a boa obra há de completá-la. Creia que o Senhor há de transformar o seu coração, o seu temperamento, que o Senhor há de corrigir as atitudes que precisam ser corrigidas, que o Senhor age com perdão quando você falha. E confie plenamente naquilo que o Senhor te entregou, naquilo que o Senhor te deu, porque Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Creia nisso, confie nisso, viva com base nisso, no nome de Jesus. Amém?